Rosângela Renault Gomes nasceu em Belo Horizonte no ano de 1962. Formou-se em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais, em artes plásticas pela Escola Grignard e fez doutorado em artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É uma artista intermediária que faz apropriação de imagens já existentes para criar suas obras. Em suas fotografias, objetos, vídeos e instalações, a artista aborda discussões acerca da natureza da imagem, trabalhando mais que a bidimensionalidade e utilizando o conceito de memória enquanto conta histórias esquecidas. É uma fotógrafa que não fotografa, que utiliza imagens de autores anônimos. É através dessa apropriação que ela consegue criar sua resistência nesse mundo saturado de imagem. Eu acho que a fotografia tem um peso específico por conta da questão do arquivo, da possibilidade de você arquivar com mais tranquilidade do que a imagem, né, eletrônica, mas também muito porque é um momento de se pensar justamente nos pequenos arquivos privados que por pouco não desapareceram, né? Eu acho que isso, pelo menos, é o que me chama a atenção por gostar, né? Por ter essa afinidade e porque as pessoas me trazem justamente isso, me convidam para lidar para falar sobre isso, para ver, para trocar informações, trocar figurinha. O principal instrumento de trabalho de Renault é a memória do sujeito. Em seus trabalhos, ela cria ambientes com ampliação das reflexões artísticas entre realidade e ficção, público e privado e sujeito e memória. Através de sua obra, Renault busca entender se é possível a fotografia conseguir resgatar a memória do sujeito. Ela tenta criar uma relação entre memória e esquecimento, desenvolvendo ligações entre memória e sujeito, demonstrando o que deve ser lembrado, guardado, arquivado e o que foi esquecido, jogado fora. Isso nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos com nossas memórias. Rosângela cria instalações fotográficas, muitas das vezes utilizando materiais descartáveis, carteiras de identidade e fotos de obituários, ressaltando esse esquecimento tão comum na sociedade. Seu trabalho leva o espectador a perceber que a responsabilidade cívica surge do reconhecimento de que somos todos seres sociais, responsáveis por nossas ações individuais e coletivas. Nos instiga a ter uma posição, seja ela contra ou a favor. Muito complicado você falar sobre o que é político e o que não é, porque na verdade é o seguinte, eu sempre tento não cair no panfletário, fazer algo diretamente ou algo que tenha eu sempre tentei evitar isso, evitar a leitura imediata ou dirigida ou fácil, rápida e curta de algum projeto meu. Isso para mim é muito pouco, porque na verdade a minha experiência para chegar naquele ponto é muito maior do que aquilo que dá para mostrar. Ah, você tem trabalhos que são mais poéticos. Ah, tenho, ainda bem, né? Que a gente faz coisas, né? Nem sempre, não necessariamente duras, né? Ou difíceis, né? Alguns trabalhos eu tenho necessidade de que eles sejam mais leves, mais poéticos no meio do que eu estou fazendo. Mas não é o fato de eles serem mais poéticos que eles vão ser menos políticos. Aí que tá. Eles talvez tenham relações mais sutis, mas eles continuam sendo políticos. A obra imemorial da artista Rosângela Renault foi produzida no ano de 1994. Este trabalho incorpora fotografias com intervenções em tons claros e escuros nas imagens e é constituído de 40 retratos em películas ortocromática, pintada em 10 retratos de fotografia, cor e papel resinado, distribuído em bandejas de ferro e parafuso. As imagens fixadas na parede trazem uma tonalidade mais clara e as expostas no chão, tons mais escuros.
Este trabalho foi desenvolvido por Renault a partir de uma pesquisa feita no Arquivo Público do Distrito Federal, quando ela entra em contato com fotografias que pertencem à empresa Nova Cap, que foi responsável pela construção de Brasília. A obra imemorial foi elaborada sob a perspectiva política. O questionamento da autora se faz presente tanto na relação existente entre a obra e o público, quanto na possibilidade do envolvimento do espectador com a imagem, por isso a importância dos referentes anônimos capazes de causar uma troca de papéis, absorvendo ou mesmo se projetando na imagem. Pode destacar igualmente que no discurso do próprio termo imemorial, Renault confronta tanto a situação de mero esquecimento presente na nossa sociedade contemporânea, quanto ao jogo de memória. Rosângela coloca sempre em suas obras questões políticas e sociais. Em 1993, cria a obra Candelária, que retrata um massacre noturno de meninos de rua, feito em frente à Igreja Candelária por autoridades locais da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma obra que se diferencia das outras por não haver nenhuma representação figurativa. Há uma ausência de referências humanas que nos traz uma sensação de luto pela perda de vidas inocentes. Em Cicatriz, 1996, Renault associa textos do Arquivo Universal a fotografias do Museu Penitenciário Paulista. São imagens de cicatrizes, tatuagens e coroas de cabelo. Essas marcas seriam como uma forma de resistir ao anonimato, um movimento de resistência ao ato arbitrário de ser abandonado no meio de uma multidão, tendo mutiladas a memória e a identidade. É como uma tentativa de tornar-se distinguível, de projetar-se para fora do enquadramento de uma imagem que, juntamente com muitas outras, será entregue ao abandono e à deterioração. Através dessas imagens, os indivíduos são vítimas de um mecanismo de controle que os reduz a um número, a uma taxa na estatística, pois seriam arquivadas. E arquivar significa abandonar e tornar invisível. A imagem, neste caso, é como uma prisão supressiva da identidade, uma vez que é usada simplesmente como signo icônico, como se ela não carregasse o peso de uma história de vida, ou seja, se ela não se referisse a uma história real. Suas obras possuem um contexto político, que dialoga com histórias e se estabelece em uma situação ao mesmo tempo que a critica. Para ela, não é a ação estética que importa, mas sim a política. Porém, nem todos os trabalhos de Rosângela são politizados, mas em geral suas instalações engajam o espectador num diálogo visual no qual a responsabilidade cívica surge do reconhecimento de que somos todos seres sociais responsáveis por nossas ações individuais e coletivas. Suas obras comemoram esteticamente a vida dos que não têm voz ou nome, honrando aqueles que ocupam as margens da sociedade. Ela lida com a pobreza e com a desigualdade existentes na vida do homem contemporâneo. O aspecto principal na obra de Renault se manifesta quando a artista se desloca e desfuncionaliza o objeto fotográfico, propondo-lhe um outro sentido, o artístico, capaz de possibilitar ao público o encontro com algo que é característico em sua obra, o anonimato e a anamnese. Essa nova utilização da fotografia no mundo atual faz com que ela seja entendida e refletida sob outros parâmetros, e em especial para que o fotojornalismo se desloque na contemporaneidade para uma poética visual. Seu trabalho nos instiga a relembrar feições humanas e a própria humanidade através de imagens desumanizadas. Suas instalações nos reportam ao apagamento da identidade e da vida, acionando a memória do espectador e retendo o sentimento de ausência, dirigindo-se um olhar ativista para o futuro.